No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer os pontos de toxina de uma forma assertiva, que não pese a sobrancelha da paciente, e eu vou mostrar no perfil de paciente jovem para vocês verem. Então, antes de começar a marcação, eu sempre visualizo como é que é a força de expressão da paciente, como é que é a mímica facial dessa paciente. Então, eu vou pedir para a Luísa elevar a sobrancelha. Então, a gente já vê que nessa região do terço superior ela não tem muita força muscular. Consequentemente, a gente tem que ponderar na dose, porque senão ela vai ficar com sensação de peso aqui na sobrancelha. E a gente tem que considerar também que essa região do terço superior dela é mais curtinha, mais um motivo para a gente ponderar em relação à dose. Aqui na Luísa, a gente vê que a sobrancelha dela, desse lado direito do rosto, ela é mais baixa, e do lado esquerdo ela tem um arqueamento um pouco maior. Então isso a gente pode equilibrar na hora da distribuição dos nossos pontos aqui de marcação, e de repente até abrir um pouco a cauda da sobrancelha dela, ficaria interessante também. Então nesse caso a gente vai ter que ajustar aqui em cima e também abrir o olhar dela aqui em relação à cauda. Na região da glabela, a gente vai pedir para a paciente fazer cara de brava. Então, ela já tem uma força mais considerável do que no terço superior, que é mais comum mesmo as pacientes terem força nessa região. Tanto é que a ruga nessa região do próximo fica mais marcada, mais evidente. Então, nesse caso, a gente já vai ter que colocar dose maior para ter também uma durabilidade maior. Em relação ao orbicular dos olhos, pedindo para a paciente dar uma divisão bem forte, ela quase não tem rugas nessa região, rugas dinâmicas, né? Mas uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que a Luísa, ela tem volume na bochecha quando sorri. Então eu vou ter que cuidar dos meus pontos mais abaixo para não deixar ela mais efeito fofão ou aquele famoso efeito prateleira na hora dela sorrir. Então a gente pode colocar dose, só que menos, tá? Vamos trabalhar primeiro com a região do terço superior completo. Como é que eu gosto de começar? Primeiro de tudo, eu vou traçar uma linha reta do ponto mais alto da sobrancelha. Existem alguns profissionais que gostam de se basear pela linha da pupila. Eu geralmente faço com o ponto mais alto da sobrancelha. Vou pedir para a paciente levar o mais forte que ela conseguir, a sobrancelha lá em cima. E como a gente quer arquear mais esse lado do que do outro, então o meu ponto de partida desse lado vai ser quase em cima da linha e do lado de cá vai ser um pouco mais afastado da linha. Então essa região que está afastada, ela vai ter mais movimentação. Consequentemente, ela vai arquear mais. Feito meus dois pontos de partida, eu vou começar a distribuir os pontos restantes. Vou colocar um ponto no meio e depois eu vou acabar distribuindo os meus outros pontos nas laterais. Notem que a maior força dela, embora ela tenha pouca, né, mas mesmo assim é onde mais ela forma rugas, é nessa região abaixo, o próximo, ó, da linha C de convergência. E é exatamente nessa linha que a gente tem que ponderar a quantidade e a dose de pontos. Então eu sempre vou procurar colocar pontos mais acima do que mais abaixo. Se eu coloco mais pontos aqui e mais dose próximo dessa linha ou abaixo dessa linha, ela vai ficar com essa sensação de peso e vai perder a movimentação do sobrancelha, certo? Na região da glabela, como ela tem bastante força, pode fazer cara de brava. A gente pode colocar dois pontos na região do próximo e um ponto bem próximo à linha da sobrancelha na região do corrugador. Então aqui são regiões que ela tem mais força, são músculos depressores. Grandes doses nessa região não vai fazer com que ela tenha sensação de peso. Eu tenho sensação de peso nessa região do frontal, porque ele é um músculo elevador. Na região orbicular dos olhos, a gente vai fazer um ponto próximo da cauda da sobrancelha para a gente abrir mais o olhar dela. E na região do orbicular mais abaixo, como ela não tem muitas rugas, a gente vai pedir para ela sorrir bem forte e colocar pelo menos um ponto de cada lado. No caso da Luísa, se fosse uma paciente mais madura, tivesse mais linhas até essa região, a gente ia colocar mais pontos distribuídos, tá? Em relação à quantidade de unidades, nessa região frontal, a gente pode colocar tudo, 2 unidades tranquilamente, até porque durabilidade está relacionado com a quantidade de dose aplicada. E na região da glabela, como ela tem mais força, a gente pode colocar tudo 4 unidades, tanto nos corrugadores quanto no próximo também. No orbicular dos olhos, a gente pode colocar 2 unidades nesse ponto mais baixo e 1 unidade aqui na cauda da sobrancelha. Todas essas minhas aplicações, elas vão ser intramusculares. Então, a ideia é que a gente pegue o mais próximo do alvo, que é a nossa figa. Então, na região aqui do frontal, não importa a angulação da minha agulha, importa que eu pegue na musculatura. Na região da glabela, a gente vai fazer aplicação 90 graus. Então, eu vou segurar aqui, vou sentir onde é que está a base óssea e vou direcionar a minha agulha 90 graus. Tanto nos corrugadores, quanto na região do próximo.
Na região aqui da cauda, da sobrancelha, eu vou fazer a aplicação mais 45 graus, mas também no sentido da minha musculatura. E aqui nessa região lateral, também agulha mais inclinada, 45 graus, mas também ela mais profunda, levando em consideração que esse músculo orbicular dos olhos, ele não está mais tão profundo e sim superficial, então eu não tenho necessidade de entrar com minha agulha tão em pé 90 graus. Posso entrar com ela mais lateralizada também. Um outro ponto muito importante que a gente não pode esquecer é o ponto na região do músculo nasal. Eu vou pedir para o paciente fazer esse movimento de cheirinho muito. Ela não tem tanta força, mas se fosse o caso, a gente vai fazer os pontos do músculo nasal sempre em direção mais ao dorso do que a lateral do nariz. Porque aqui na lateral do nariz eu tenho um músculo que ele é levantador da asa do nariz e do lábio superior. Se eu pego esse músculo, eu vou comprometer a mimica facial e o sorriso da paciente. Então, o músculo nasal, ele fica nessa região mais próximo do dorso e não mais para a lateral. Então, para concluir, nessa minha paciente, a quantidade de unidades que eu colocaria. Região frontal, tudo 2 unidades. Região da glabela, 4 unidades. Cauda na sobrancelha, 1. Orbicular dos olhos, 2. Então, ao todo, eu vou ter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 unidades no frontal. 4, 8, 12, 16 unidades na região da glabela e 6 unidades ao todo nessa região do orbicular dos olhos. E em cada ponto nasal, a gente vai colocar 1 unidade. A aplicação, nesse caso, também a ponta da agulha sempre direcionada para cima e não para baixo, para evitar que eu pegue o músculo que eu não desejo, certo? Então essa foi a demonstração das técnicas que eu realizo lá no meu consultório, no meu atendimento, na minha prática clínica. Espero ter ajudado vocês, dado mais clareza também para o atendimento de vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, já salva, já compartilha e continua assistindo a gente aqui no canal.